e progrida a plataforma transcendental. This will be a very long time for some of us, and it can be very rapid. It depends on our desire or greed to obtain spiritualization, self-realization. Então, esse progresso espiritual, ele pode levar muito tempo para muitos de nós, mas também pode ser muito rápido, né? Dependendo do nosso próprio desejo e da nossa cobiça transcendental de alcançar essa meta. Well, one thing is God is a supreme loving and compassionate person, and He wants it to go very quickly because He doesn't like to see His dear children suffering. Então, mas Deus, como uma pessoa supremamente amorosa e compassiva, Ele não gosta de ver os seus filhos sofrendo dessa forma, né? Então, alguma coisa Ele vai fazer para ajudar. So I'm going to discuss tonight a subject matter. It's called Dashmula Shiksha, and it's 3 essential teachings about spiritual reality. Então, hoje eu vou falar sobre isso que se chama Dashamula Shiksha. São 10 versos sobre verdades transcendentais, né? E ele vai falar sobre 3 principais verdades ou princípios, né, que ele ensina, que o Dashamula Shiksha ensina. So, originally this is coming from Srila Bhaktivinoda Thakur, and some say directly it's coming from Sri Chaitanya Mahaprabhu himself. Então, originalmente, né, o autor desses versos é Srila Bhaktivinoda Thakur. Embora alguns digam que isso veio, na verdade, diretamente do próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu. If it's clear. Yes. Technical. So this verse is Sanskrit. Naya Praha Tatvam Harim Viparamam Sharva Shaktim Shabdim Tadbini Shangscha Jivam Prakritim Kavalitam Tadbinangsha Cha Beda Beda Prakasham Shakalamapi Ahi Saranam Shukabhaktim Tatpritim Jana Gora Swayamsa. So, Das Mula means, Das in Sanskrit means 10. Então, Das, em sânscrito, significa 10. So, the root, there's 10 explanations of knowledge given here. Então, aqui nesses 10 versos, né, existem 10 explicações sobre o conhecimento. The first one is Amnaya Praha. O primeiro é Amnaya Praha. Tell me. So, Amnaya Praha, this means that, as you can see underneath each word, Amnaya Praha Tatam, the absolute truth is Supreme Hari. Então aqui nessas primeiras palavras do verso é dito que a verdade absoluta é o Senhor Supremo Shri Hari. So, Amnaya is very important because all truth has to be authorized, otherwise it's just opinions, it's not actually true. Então, Amnaya significa que toda verdade que é professada, ela deve ter uma evidência, né? Ela deve ter uma base, senão ela é só uma especulação. I was explaining about the nature of the pure spirit soul, but now in the material realm,
become covered. Então eu estava falando sobre essa natureza original da alma, que é pura e espiritual, mas aqui nesse mundo, essa natureza é encoberta. Krishna explains to Arjuna in Bhagavad Gita five different coverings. Bhumir Apalo Nalo Vayu Bhumir Apalo Nalo Vayu Kam Mano Buddhir Evacha. There's 5 gross elements and 3 subtle elements that are covering the soul. 8 elements. Então, Krishna explica para Arjuna no Bhagavad Gita sobre os 8 elementos materiais que encobrem a natureza original da alma. Né? São 5 grosseiros e 3 sutis. All of you guys Bhagavad Gita? No. You've heard of it? I've read about it. Oh, okay. We can give you one here. Bhagavad Gita is this. Gita means song, and Bhagavan is a name for God, possessor of all opulences. Bhagavan. Então, Bhagavad Gita significa o quê? Gita significa canção e Bhagavan, o Bhagavat, né, de Bhagavan, significa um nome de Krishna, um nome de Deus, que implica que ele possui todas as opulências. It's like the postgraduate study of the Bible, or like the Bible of India. E But it goes deeper. a Bhagavad Gita é como o ensino pós-graduado da Bíblia, ou mesmo a Bíblia da Índia. Jesus explained that there are many things I've yet to tell you, but you cannot bear them. So he was giving us according to our level of understanding. Então, o próprio Jesus disse que eu tenho muitas coisas para dizer que vocês não são capazes de compreender ainda. E por isso, né, eu não estou dizendo. So, earth, water, fire, air, ether are the 5 material coverings of the soul. Então, terra, fogo, ar, água, ar e éter são 5 elementos que encobrem a alma, 5 elementos grosseiros. And there's 3 subtle elements: mind, intelligence, and ego, or in this case, a false ego. The real ego of the soul is spiritual, but now we have a material covered ego. E os 3 elementos sutis são a mente, a inteligência e o ego. Nesse caso, no nosso caso agora, o falso ego, porque o ego verdadeiro, original da alma, ele é espiritual, só que agora ele está encoberto. So, we accept knowledge about the absolute truth that's coming through Vedic literatures. Veda is the manifestation, literally, in literature, written absolute truth given by Krishna for this planet. Vedic knowledge in Sanskrit. Então, a gente aceita o conhecimento acerca da verdade absoluta que tenha a origem védica, ou seja, né, que seja a manifestação da suprema personalidade de Deus em literatura, ou seja, a verdade absoluta por escrito, que em sânscrito significa literatura védica, Veda. Vedic knowledge is very, very vast. O conhecimento védico é muito, muito vasto. And it contains not only spiritual knowledge about the soul and about the supreme soul and the spiritual realm, Ele contém não só conhecimento espiritual sobre a alma, a super-alma e o reino espiritual, but also it contains all knowledge about this material energy and proper harmony that can be attained by following a process outlined in the Vedic literatures. mas os Vedas também explicam sobre essa energia material e sobre a forma mais apropriada para se obter uma vivência harmônica aqui dentro, né, através da compreensão e de se seguir os princípios ensinados na literatura védica. It also, Vedic knowledge contains all knowledge about arts, such as painting, culinary arts, cooking, dancing,
the art of dancing, the art of drama, sculpting, building. Então, a literatura védica, ela também trata sobre assuntos como as artes, né? A pintura, a música, o teatro, né? A arquitetura, sobre muitos assuntos. All science of military arts, how a government should be structured for the benefit of all citizens, well-being. Os Vedas também falam sobre a arte militar, né? Sobre como se construir um estado, né, harmônico, onde as pessoas possam viver bem, né? Falam de tudo. Very deep explanations about medicine and also astrology. Então, os Vedas também contêm explicações muito profundas sobre medicina, astrologia. There's Vedic explanations of creation of aircraft. Também há explicações védicas sobre a criação de aeroplanos. But what the essence of Vedic literature is the knowledge contained in Vedic literature about the soul and its ability to be liberated from the material bondage and entering back into the spiritual realm. Então, mas a essência de toda a literatura... A essência de toda a literatura védica, ela trata sobre o quê? Sobre o conhecimento acerca da alma e de como a alma tem a potência inata de se libertar do cativeiro material e alcançar a existência transcendental. So, the Bhagavad Gita is a very, very, very small part of Vedic wisdom. A Bhagavad Gita é uma parte bem pequenininha de todo o conhecimento védico. There's something like 800 verses in Bhagavad Gita. And it's only one chapter of the Mahabharata. Então, Thousands and thousands of verses. então há 800 versos? São por volta de 800 versos na Bhagavad Gita, né, que constitui apenas um capítulo de todo o Mahabharata. É um grande épico. And the Srimad Bhagavatam, there's many varieties of Puranas, but Bhagavatam is the Mahapurana and it's the postgraduate study of the Mahabharata. E além disso, né, existem vários e vários Puranas, né, vários livros chamados Puranas, só que o mais elevado deles, o estudo pós-graduado de todos os Puranas, é o chamado Bhagavatam, porque ele contém o conhecimento mais essencial. So, in Vedic knowledge explains the absolute truth, and those who are following the Vedic literatures or Vaishnavas, only when they refer to proof, they only refer to the proof of the Vedas. A literatura védica, ela fala sobre a real verdade absoluta. E os seguidores da literatura védica, ou seja, os Vaishnavas, eles, quando vão falar da verdade absoluta, sempre se remetem aos Vedas, e apenas aos Vedas. Are there any lawyers in here? Há algum advogado aqui? Advogado. Tem? Moraes não tá aqui? So a lawyer in a courtroom, a judge will only allow as evidence in a court of law that which has been prescribed as law by previous courts. It's very strict what they allow as evidence. It has to be factual and that which has been allowed in previous courts. Então, num tribunal, por exemplo, um juiz ele só vai aceitar evidências, né, que sejam baseadas em códigos, né, em códigos já pré-estabelecidos
por juízes e por personalidades de autoridade dentro do direito. So why did the Vedas only accept themselves as proof? Because the Vedas don't deal with imperfect knowledge. The soul and the spiritual realm is perfect, but in the material realm, everything becomes perverted or reversed, imperfect. Então, por que será que os Vedas só aceitam a si mesmos como evidência, como prova? Isso é porque os Vedas tratam apenas do conhecimento perfeito e não do conhecimento imperfeito. Porque o que acontece? Tudo aqui nesse mundo material, quando vem para cá, é revertido, né? Vira do avesso e se torna pervertido. With these 8 material coverings, the soul has lost its nature, which is above these 8 coverings, and now it has 4 different defects. Every conditioned soul has 4 different defects. Então, a alma que é transcendental a todas essas coberturas materiais, a todos esses elementos, agora aprisionada dentro deles, ela é sujeita a 4 defeitos. Toda alma condicionada tem 4 defeitos básicos. Imperfect senses, tendency to commit mistakes, the tendency to be illusion, and in spite of these 3 defects, the tendency to cheat is always there in the conditioned soul. Então, o que está sempre presente numa alma condicionada são a imperfeição dos sentidos, a tendência a se iludir, a tendência a enganar os outros, né? E qual é a parte que eu esqueci? E a tendência a cometer erros. She just did it. Tá vendo? I thought you were perfect. So, someone asked me today at a program we had earlier, because in the Bible it says a certain thing, and we follow something that is a little bit different. But there are many people who follow the Bible and will quote that what we follow is in the Bible. So there's been many different translations to change the Bible into something that has become imperfect. Então, hoje mais cedo, né, fizeram uma pergunta ao Maharaj, né, parece que ele respondeu que o que acontece é que algumas pessoas, ao verem a nossa prática, dizem que o que a gente pratica é diferente dos ensinamentos da Bíblia. Mas as pessoas que realmente seguem a Bíblia podem perceber que muito do que a gente segue, praticamente tudo, é, né, idêntico aos ensinamentos da Bíblia, né? Então, aquele que realmente segue, ele vai perceber as similaridades. Porque, sim, só. Some people say it's okay to eat meat. It says in the Bible Jesus ate meat, but other Christians say no, you shouldn't eat meat. This word was mistranslated. Jesus never ate meat. And the Rosicrucians and the Seventh-day Adventists and the followers of Francis of Assisi, many Christians said we should be vegetarians. So. Então, por terem havido muito, ao longo dos séculos, né, muitas modificações e traduções assim, mal interpretadas e retraduzidas por mais interpretações e por aí vai, né, houveram muitos desvios e por isso há tantas incongruências hoje em dia, né, de gente falando, claro, a Bíblia fala que a gente pode comer carne, por que não? Né, mas a gente vê tantos seguidores da Bíblia como os Rosa Cruzes, os seguidores de São Francisco de Assis, os adventistas, né, todos eles dizem que a gente deve ser vegetariano, né, e isso é compatível com o que a gente segue. It's like Bhagavad Gita also, there's mistranslations of Bhagavad Gita. Before meeting my spiritual master, I had read other Bhagavad Gitas they were using the Bhagavad Gita to explain the philosophy that ultimately God is, can you put a white light up here? Ultimately God is nothing, He has no form, no name. Coloca uma luz branca. Então, Maharaj está explicando que
também com o Bhagavad Gita isso pode acontecer, né? Ou isso acontece, né? Porque antes dele conhecer seu Diksha Guru, seu mestre iniciador, por exemplo, ele já tinha lido várias traduções da Gita e várias traduções bem estranhas, assim, né? Porque traduções que, no final das contas, concluíam, né, que a filosofia da Gita propagava uma filosofia, uma meta, né, que, no final das contas, era o vazio, de que Deus não tinha forma, não tinha qualidades, não tinha nada. Então, that white manifestation and nirvana that Buddha talked about, it's one manifestation of God, but it's a very partial manifestation. Então deixa eu ver se eu entendi. Essa manifestação de luz, assim, essa manifestação impessoal propagada por Buda, né, e outros, é uma manifestação existente, né, de Deus. Porém, ela é uma manifestação muito pequena, ela é parcial. In India, there's 3 classes of transcendentalists, and they've transformed into the West as well. The Brahmavadis, the Paramatmavadis, and the Bhagavat Vaishnavas. Those who worship God in His transcendental personal feature. Então, na Índia, né, existem 3 classes de transcendentalistas, que, claro, também foram adaptadas para o Ocidente. Existem aqui também, né? Essas 3 são os Brahmavadis, os impersonalistas, os Paramatmavadis, que eu acho que depois o Maharaj vai explicar, e os Bhagavat Vaishnavas, que são aqueles que adoram o Senhor Supremo na sua forma transcendental pessoal, né? A suprema personalidade de Deus. Prabhu, can you turn off the screen while you're searching for something? Because it distracts people. Everybody's wondering what you're doing. Just turn off the screen while you're figuring. Só desliga o projetor enquanto você está procurando alguma coisa. If you don't know how to do that, just unplug it. Just unplug. So the point we're trying to make is we don't accept that which is imperfect knowledge. We want to attain the absolute truth, which is perfect in a perfect way. Então, o que o Maharaj está tentando dizer é que a gente não aceita conhecimento imperfeito, que a gente quer obter, alcançar a verdade absoluta perfeita. E, por isso, a gente precisa alcançá-la através de um processo perfeito e completo. The spiritual master of my spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, once said, if someone begins a statement with "I think," they should finish it in a closet. What? They should finish it what? In a closet. Finish it in a closet. It's like clothes? Closet? Tá, entendi. Então, o que o Maharaj está dizendo é, ele está citando uma coisa que o mestre espiritual do seu mestre, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, disse uma vez, foi que aquele que começa uma frase com eu acho ou eu penso, ele vai terminar sua frase dentro de um armário. Melhor terminar dentro do armário. Melhor prender essa frase. Melhor não terminar a frase. Acho que é isso. In other words, we're not interested in speculative knowledge. We want to know truth from a truthful source. O que ele quer dizer com isso é que a gente não está interessado em conhecimento imperfeito. A gente quer conhecer a verdade através de uma fonte verdadeira. And so when I read the Bhagavad Gita translated and commented by my spiritual master, it was an amazing experience compared to the Bhagavad Gita, same Bhagavad Gita, more or less, quite a bit less, but that I had read previously. Então, por isso, quando eu li a tradução do meu mestre espiritual, a Bhagavad Gita, isso foi uma experiência magnífica, foi incrível, né? Muito mais incrível do que qualquer outra experiência que eu tenha tido antes lendo outras traduções, né? Que, aliás, foram bem menos, muito mais para menos magníficas do que ler a Bhagavad Gita de Srila Prabhupada.
I was 18 years old, and when I opened the pages of Srila Prabhupada's Bhagavad Gita, I felt my life was just beginning at that moment, and all 18 years previously were meant to get me to that time when I was opening the pages of Bhagavad Gita. It's incredible. Então, quando eu abri a Bhagavad Gita pela primeira vez, foi como se a minha vida tivesse começado ali, aos 18 anos. E eu senti que todos os 18 anos que se passaram antes disso serviram apenas para me levar àquele ponto. Foi uma experiência incrível. And we're not saying that one has to accept this knowledge blindly. If you go through the process of experimentation, there's a scientific process. Sometimes scientists, I only accept the scientific process to derive any truth. Então, o resto explicando que a gente não precisa aceitar isso assim cegamente, né? Que ninguém precisa ir assim cegamente sem pensar, sem raciocinar, porque esse é um processo científico, né? Existe um experimento que você pode fazer para chegar a essas conclusões. Você pode experimentar esse conhecimento. E ele está falando que os cientistas em geral, eles sempre falam assim bem posudos, dizendo: eu só aceito um conhecimento que seja alcançado através de experimento científico. Did you explain the scientific process? Não. Okay. Who knows what the scientific method is? Quem sabe o que é um método científico? O método científico é aquele método que você pode reproduzir em laboratório, dentro do experimento. Você vai colocar numa condição e você vai poder reproduzir aquela condição sempre que você colocar o seu paradigma em certas condições, você vai sempre obter o mesmo resultado. Basicamente isso, o método científico. Is that right? Scientifically speaking. So scientific process, you have a hypothesis. Então, Right. no processo científico você tem uma hipótese Then you perform an experiment, like you said. e você faz um experimento, como ele falou. Then there's an observation of that experiment. Daí você observa aquele experimento. That experiment will prove a result. E esse experimento vai levar a um resultado. So I'm presenting a hypothesis that Vedic knowledge is absolute truth. So you have to perform an experiment on yourselves. Então, eu estou aqui apresentando a hipótese de que o conhecimento védico é a verdade absoluta. Então, aqui está para vocês, né, praticarem o experimento que vai levar vocês ao mesmo resultado. Essa é a conclusão também. You're seeing me with your eyes, you're hearing me with your ears, you're feeling the floor against your body. You're thinking about what I'm saying with your mind, but who are you that is processing all these different inputs? Então, vocês estão me vendo com seus olhos, né, sentindo o chão com seu corpo, né, vocês estão respirando o ar com o nariz, pensando sobre o que eu estou dizendo com a sua mente, né, mas quem é o eu que está processando todas essas informações? That you is the soul, the driver of this body that you're in, and that is the barometer of how to test whether this knowledge is true or not. Então, esse eu que está... Esse eu que está dirigindo. Calma, uma pessoa só. Esse eu é a alma que está dirigindo o corpo. Esse eu é a alma que está dirigindo o corpo, e esse eu é que está apreendendo todo esse conhecimento transcendental e que pode julgar, né, se isso é verdadeiro ou não. Everything that we undergo, we analyze something before we accept it. So, when you hear the absolute truth, there is something inside that soul within us will understand, oh yes, this is true. And if something isn't true, there's another part of, it's the super soul within us actually, that will say, no, that's a cheating process, or that's not complete. Então, por tudo que a gente passa, por todas as situações que a gente passa, a gente primeiro faz uma análise para aceitar ou não aquilo, né, que está sendo trazido a nós, por exemplo. E, então, quando a gente ouve sobre a verdade absoluta, né, quando ela é a verdade absoluta mesmo, o que acontece? Lá dentro do nosso coração existe uma voz, uma certeza que fala assim:
Isso é verdade para mim. Né? Agora, quando não é verdade absoluta, aí existe uma vozinha assim que vem e fala, isso tá meio estranho, isso é enganação. Na verdade, essa vozinha que fala é a voz da super-alma, né? É Krishna, é Paramatma no seu coração. So the Vedas are absolute knowledge about timeless wisdom. Então, os Vedas são um conhecimento absoluto sobre a sabedoria atemporal. So that's the first Praman. That's anyway, I don't want to get into Praman and Praman. But that's the first part of the 10 roots of knowledge. Então, essa é a primeira parte dessas 10 raízes, mulas do conhecimento. Now the Vedas are timeless wisdom, and we're in a time period now, especially in this dark age of quarrel and confusion that we're in. How do we know that it's been passed down to us the same as it was originally? Então, esses Vedas que tratam do conhecimento atemporal, né, eles vêm até nós agora, nesse momento dentro do tempo, em que a gente está numa era de confusão e de brigas inúteis. Então, como que a gente vai saber que esses Vedas estão vindo até nós da mesma forma que eles foram originados? So Krishna has set up a way for us to make sure that that knowledge and chain isn't broken. Então, Krishna, ele estabeleceu um método através do qual esse conhecimento descesse em cadeia até nós e que essa cadeia não fosse interrompida. So we're presenting also a Guru Parampara, or a chain of disciplic succession, spiritual saintly persons who are passing this down, and it's been unbroken from the time of Krishna was personally present. Então, a gente está apresentando, por isso, também a sucessão discipular, que é uma cadeia, né, de sucessão de personalidades santas que vem transmitindo de mão em mão esse conhecimento transcendental até nós, né? E essa sucessão, ela vem desde a época que Krishna estava aqui pessoalmente nesse planeta. The Guru Parampara system. So imagine, how many times have you been to Rio de Janeiro? Twice. So imagine Paul from United States also, he hasn't been to Rio many times. Although this is about my 8th time still. Just to get here, from here to go to Copacabana, if you want to miss traffic, it's very, very complex. You don't know how to get around some place that you're not familiar with. You have to ask someone directions. Então, o Maharaj está explicando que, né, aquilo que ele mencionou agora, essa sucessão discipular, é o sistema de Guru Parampara. E agora ele está dando um exemplo. Né? Ele está usando o Paul como exemplo. O Paul está aqui no Rio de Janeiro pela 2ª vez. Né? E o Maharaj ainda está aqui pela 8ª. Né? Um pouquinho mais, mas ainda assim não é tanto. Não o suficiente. E ele está dizendo o quê? Que se você não conhece muito bem um caminho, por exemplo, daqui até Copacabana, né, e você quer chegar em Copacabana rápido, evitando o trânsito, mas você não conhece o caminho, você vai ter que ficar perguntando, né, aqui e ali, para onde você vai, para onde você vira. Então, é muito difícil você se virar num lugar que você não conhece bem. So if Paula and I want to get to Ipanema to go swimming at the beach, and we ask somebody that's only been to Rio one time from there, they live in Brasilia or some, Belo Horizonte or something, chances are the directions that person gives us aren't going to be correct. Então, se o Paul e eu, por exemplo, queremos ir a Ipanema, a praia, assim, tomar um banho de mar, e a gente vai e pergunta para uma pessoa como chegar lá. Só que essa pessoa, ela é lá de Brasília ou de não sei onde, ela está aqui no Rio pela primeira vez, né? É muito provável que essa pessoa vá dar umas direções, assim, ela vai dar umas instruções não muito corretas sobre como chegar em Ipanema. So we have to ask somebody that has actually
been here for a long time and knows the intricate routes. Então, por isso, a gente deve se dirigir, na verdade, a uma pessoa que conheça o lugar, que viva aqui há muito tempo e possa, né, dar as direções mais corretas para chegar mais rápido. There's another way. When you rent a car, they give you the option of getting a GPS. Tem outra forma também, que é você alugar um carro e, junto com isso, alugar um GPS. A GPS is a device and it communicates, it gets a signal from a satellite above the earth, and it pinpoints where you are, it pinpoints where you want to go, and it tells you the best route to get there. Então, o GPS, como alguns devem saber, é um dispositivo conectado a um satélite lá em cima, né, que aponta o lugar onde você está e também descreve, né, os lugares que estão à sua volta e também a melhor forma como você pode chegar ao lugar que você quer. So, the Guru Parampara system is a GPS. Guru Parampara system. Because the Guru knows where we are. He's in direct communication with Krishna in his heart. Always. And he knows where we are, and he knows how to get us to that goal. Então, o Guru Parampara System, né? Em inglês faz mais sentido? System é sistema, todo mundo entendeu? Então, Guru Parampara System é o GPS espiritual, que tem a função de quê? De nos levar até nosso objetivo. Por quê? Porque o Guru, sendo o nosso GPS, ele tem conexão direta com Krishna, né, no seu coração, né, não é um satélite, é uma conexão muito mais doce, né? Mas enfim, ele está conectado no seu coração diretamente e constantemente com Krishna. Ele sabe onde a gente está, ele sabe onde Krishna está no mundo espiritual e por isso ele pode nos levar até lá. Now, I said the conditioned soul has a tendency to make mistakes. If you're in a car with a GPS and you turn the wrong way that it says, it recalculates and tells you how to make up and get back on track. So in spiritual life, we have a tendency to commit mistakes. We don't follow the instructions of Guru. So he says, okay, now pick yourself back up, get back on the track, and you'll reach your goal if you follow my instructions this time. Então, como o Maharaj explicou, a alma condicionada, né, ela tem a tendência de cometer erros. E na vida espiritual, a gente tem a tendência, né, constante de cometer erros. Assim como no trânsito, se você está com o GPS e o GPS fala para você virar para cá, mas você vira para cá, ele recalcula todas as direções, né, e ângulos, etc., para você se recompor, né, você voltar ao caminho original e seguir como o GPS te fala. Da mesma forma, na vida espiritual, né, a gente tem a tendência de cometer erros, então a gente cai, a gente, né, não segue direito o que o Guru nos ensina, a gente não segue as instruções, mas aí ele fala pra gente, olha só, levanta, vamos lá, sacode a poeira e volta a seguir tudo direitinho que você vai progredir. So Amnaya Praha means that evidence from the Vedas which is infallible. Então, Amnaya Praha significa a evidência dos Vedas que é infalível. So, what do the infallible evidences of the Vedas proclaim? Tadvam Harim, He Paramam. The Supreme Lord, known as Hari, is the Supreme Absolute Personality of God. Então, o que as evidências infalíveis dos Vedas proclamam? Eles proclamam que a verdade absoluta é a suprema personalidade de Sri Hari. God is unlimited. He has unlimited names. Different languages, different religions, same God. Different angles of vision. Então, Deus é ilimitado. Portanto, em diferentes idiomas, países, religiões, ele vai ter ilimitados nomes, né? Mas é o mesmo Deus sob diferentes ângulos de visão. Taruni Gopi. How many names do you have? Quantos nomes a Taruni Gopi tem? At least two. No, Taruni Gopi, Kasi is one, and
Thalita. Talita. Sim. And Apaji, your last name of your family? Dias, Barros. That's 3. Uhum. If I didn't know you, I'd say you were Brasilera. That's 4. Or Carioca. Carioca from Rio. a young lady, 5. So there's so many names that we have. This, you know, your dad calls you maybe a nickname since you were a little girl. So your friends call you another nickname. Teachers call you a name on your passport, etc. So we're very minute and we have many names. God is unlimited, has unlimited amounts of names. Então, o Maharaj está dando exemplo, né? Da nossa querida Thalita, ou Taruni Gopi, que tem vários nomes, né? Ela tem pelo menos 2, que é o nome de iniciação dela, Taruni Gopi, e Thalita, que é o nome na identidade. Mas o Maharaj perguntou, não, mas você tem sobrenome, né? Tem o sobrenome do pai, sobrenome da mãe. Ela falou Borges e Dias. E aí tem o nome que o pai dela dá pra ela, um apelidinho que ela tem desde a infância. Pode ser Tatá, vários nomes. Né? Tem na escola, os amiguinhos chamam de um jeito, os professores chamam do nome da identidade, assim, completo. Né? Então, a Thalita, que é brasileira, ela é uma mocinha jovem, ou estudante, ou seja, nomes que se referem a designações. Então, ela é uma mulher. Então, existem várias designações que são títulos, né, são nomes. Então, da mesma forma, se uma alma, né, limitada, como a gente, diminuta, uma alma condicionada, pode ter tantos nomes, imagina Deus, que é ilimitado, a quantidade de nomes que ele não tem. Diferente, our names are limited, God's names are unlimited spiritual, Santa nome. Então, a diferença é que os nossos nomes, nossos tantos nomes, são limitados, mas os nomes de Deus são ilimitados e eles são santos nomes. In the book of Psalms in the Bible it says one should sing the names of God from sunrise to sunset, because the name is spiritual. You get so much benefit. Então, no livro dos Salmos, na Bíblia, né, é dito que a gente deve cantar os santos nomes de Deus desde o acordar até o anoitecer, né, até momentos de dormir, o dia inteiro. Por quê? Porque o santo nome de Deus ele é muito poderoso e ele traz muito benefício ao ser cantado. So, the second pramaya, or the truth explained, is Sarva Shaktim, Rusabdim. That Krishna has unlimited potency, Sarva Shakti. Então, a segunda verdade explicada nesse Dashamula Tattva é que Krishna, ele é Sarva Shakti. Ele tem todas as potências, ele é o possuidor de todas as potências. These are primarily 3 different energies of God: the material energy, the spiritual energy, and a marginal energy. Então, essas energias todas, essas potências todas, são classificadas em 3 tipos, né? Que são a energia material, a energia marginal e a energia espiritual ou transcendental. The spiritual world and God and all of his incarnations and eternal associates that haven't gotten covered. That's internal. The spiritual world, God and his spiritual world and all of his associates aren't covered with material energy. Então, a potência espiritual, né, é o próprio Senhor Supremo, sua morada transcendental e os seus companheiros, né, todos os seus associados que não estão encobertos pela energia material. Energia material. Inerte. Material. External. Then there's the marginal energy of God, spirit soul, which is where our life comes from, where all life comes from, there is a soul.
Então, a energia material, né, Maharaj explicou, ela é inerte, né, ela é externa e é temporária. Ou, na verdade, acho que ele não falou que é temporária. Marginal. Sorry. E a energia marginal, que são as divas, as entidades vivas, né, de onde toda a vida que a gente vê vem. Né? Tudo aquilo que provoca a vida é diva, algo espiritual. Although we are spiritual, now we're absorbed in material energy, but our position as a marginal energy of Krishna's, we have the opportunity to enter into the spiritual energy, the internal energy. Então, nós, como entidades vivas, nós como divas marginais, vindas da energia marginal, a gente está agora encoberto pela energia material. Só que a gente tem dentro da gente a potencialidade de nos voltar para a energia espiritual e viver eternamente lá. Rasabdhyam means he's an ocean of rasa, he's an ocean of transcendental mellows and sweetness and beauty. Então, Rasabdhyam significa que ele é um oceano de doçuras transcendentais, né, de sabores de amor. Some of his relationships of ras are servitude, some are of neutrality, some are friendship, parental or conjugal, intimate, loving relationships. Então, alguns dos relacionamentos amorosos nutridos por ele são de servidão com seus devotos, de amizade, de neutralidade, né, de um sentimento do seu devoto para com ele de paternalidade, né, de mãe ou de pai, e também um sentimento de amante e amado. And we see in this world there's different relationships also based on, because this material world is like a reflection of the spiritual world, but a reflection in a mirror is opposite. Então, a gente vê que nesse mundo existem também vários níveis de relacionamento, tipos diferentes de relação. Mas, né, ele é um reflexo do mundo espiritual. E como todo reflexo, ele é pervertido, ele é o contrário, né? Invertido. So the separated parts in this material world, he has spiritual parts and marginal parts. But the jivas are his separated spiritual energy. Então, essa parte Vibhinam Shamscha significa que ele tem partes, né? Ele tem expansões, amshas, né? Que significa que ele tem expansões que são dele próprio, que são 100% espirituais, tais como ele, no seu mundo transcendental. E ele tem expansões que também são espirituais, mas que são marginais, que são as divas, são as entidades vivas como nós. So some jivas are eternally liberated, like I've explained, and some jivas, like ourselves, we've been bound, mukta bada jivas from time immemorial. Então, algumas divas, como a Maharaj explicou, então, algumas divas estão eternamente voltadas para o Supremo, desde sempre. Né? Elas são mukta, são eternamente liberadas. Porém, outras, elas estão presas na energia material, elas estão encobertas, então elas são badha, condicionadas. So, and then it explains Veda Veda Prakasham Shakalamapi Hari, that even though the material energy is dead and inert, because it's emanated from Krishna, it's also considered his divine energy because it's emanating from God. Então, essa outra parte do verso que o Maharaj citou agora explica que a energia material, embora seja inerte, né, ela seja morta, entre aspas, e inerte, ela é divina também. Por quê? Porque ela emana do próprio Senhor Supremo. Então ela não poderia deixar de ser divina. And we're marginal energy, simultaneously we're equal to God in qualities, but in quantity we're very, very small. So we're different and
non-different simultaneously. Então, nós, divas, temos em qualidades, né, uma similaridade com o Senhor, uma igualdade, mas em quantidade, né, porque a nossa porção de similaridade é menor, o que a gente tem em comum com Ele é finito, enquanto Ele é infinito, né, existe uma diferença. Então, nós somos simultaneamente iguais e diferentes dele. Some people in this world are following certain philosophies based on impersonalism. I am God, you're God, we're all God. Então, algumas pessoas nesse mundo, elas seguem filosofias impersonalistas que dizem o quê? Ah, eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. Is there anyone here that believes that they're God? Tem alguém aqui que acredita ser Deus? I always wanted to meet God. Eu sempre quis conhecer Deus. I was in Germany, and when my godbrother was giving a lecture, he said this, and one of the guests said it. Yes, I'm God, and you're God. We're all God. Então, eu estava na Alemanha, um belo dia desses, e um irmão espiritual meu estava dando aula, e aí de repente alguém na plateia levantou e falou assim: ah, eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. So my friend said, oh, you're God. Yes, we've forgotten it, but the truth is we're a God. Yeah. Então, meu irmão espiritual que estava dando a palestra falou assim: ah, é? Você é Deus? Ah, eu sou, todo mundo é. A gente esqueceu disso, mas nós somos Deus. He said, it's all one. I am you and you are me and we're all together. One. Então ele disse: sim, sim, né? Tudo é um. Né? Eu, você, todos somos um, na verdade, está todo mundo junto. Eu sou você, você, eu, todo mundo junto. And everything's just illusion. E It's not real. tudo é uma ilusão, nada é real. So he said, do you really believe this? Aí meu irmão espiritual falou assim: você realmente acredita nisso? Absolutely. Com certeza. I said, really? Okay. Tá bom. He said, so, do you have a credit card? And the man said, yes. And he said, let me see your credit card. So the man got out his credit card and he showed it to my brother that was giving class. Então, meu irmão espiritual que estava dando aula falou assim: tá bom, você realmente acredita nisso, né? Ele falou: sim, com certeza. Então tá, você tem um cartão de crédito? Você pode me mostrar, por favor? Aí ele pegou o cartão de crédito dele. And he said, muito obrigado. I'm you and you are me, and whether it's with you or with me, it's all illusion anyway, so very good. Thank you very much. Todo mundo entendeu? Então, pegando o cartão de crédito e enfiando no bolso, ele falou assim: ah, que ótimo, então eu sou você, você sou eu, então estando com você ou comigo, é tudo uma ilusão mesmo, não faz diferença. So then he just kept on speaking class, and then we took prashad. Então ele continuou dando a aula e aí no final teve a praçada. In a moment we'll have prashad. Daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa praçada. So finally, when the person was had taken prashad, he approached my godbrother and he said, "Oh, can I have my credit card?" Então no finalzinho, assim, quando todo mundo já tinha honrado praçada, já tinha comido, né? Esse rapaz que falou: eu sou Deus, todo mundo é Deus, chegou pro palestrante e falou assim: será que você pode me devolver meu cartão de crédito? Por favor. No, it's all one. Não, tudo é um. I am you and you are me. Eu sou você, você sou eu. We're both God. Somos ambos Deus. He said, yeah. But... Ele falou: sim, mas... So he said, but right now, I've forgotten that I'm God, and you've forgotten you're God, and so we have to live in this temporary illusion. Não, mas ele falou: não, olha só, é que por enquanto, eu esqueci e você esqueceu. Ambos esquecemos que somos Deus, então a gente tem que viver dentro da atmosfera da ilusão, a gente tem que viver de acordo.
So the definition of God is the supreme absolute truth. There's no one equal to or there is no one equal to the absolute truth. All are inferior. God, if something causes God to forget He's God, then that means it's superior. So, but there is nothing superior to God. Krishna never forgets that He's God. Então, He's the creator of the material illusory energy. então, a nossa definição de Deus é a definição da suprema verdade absoluta. Então, como é que esse tipo de Deus, né, a suprema verdade absoluta, vai esquecer que Ele é Deus? É impossível. Né? Se alguma coisa faz com que Ele esqueça que Ele é Deus, então essa coisa vai ser superior a Ele. Então, como é que Ele pode ser Deus? Então, naturalmente, a suprema verdade absoluta nunca vai se esquecer de que é a suprema verdade absoluta. Krishna nunca esquece que é Deus, porque Ele é o criador da energia material ilusória, portanto, Ele não pode ser subjugado por ela. The next Rameya is Sadhanam Sudha Bhaktim. The means of attaining pure love and self-God realization is sadhana bhakti, or the practice of bhakti, practice of sadhana. Então, a próxima verdade que é explicada nesse verso é Sadhanam Shuddha Bhakti, que significa que a prática para se alcançar a autorrealização e a realização de Deus é Shuddha Bhakti, né? Devoção pura, a prática de sadhana. And the sadhya, or the goal, Lameta Bhakti, is Pritim, amor. E a meta dessa prática de devoção é o quê? Pritim, amor. Deus is amor, amor is Deus. And the process to realizing God is the process of love. Bhakti. Então, como Deus é amor e amor é Deus, o processo para se alcançar a percepção completa, né, e perfeita de Deus é o próprio amor, Bhakti. So this whole presentation was streamlined because there's not much time and the time's very fast here. Então, toda essa apresentação ela foi um pouquinho corrida, porque o tempo voa, né, e foi muito pouco. Is there any question about some of this subject Sim, matter? eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho muita dificuldade, eu acredito que seja até erro meu, de entender um assunto muito corriqueiro nas religiões, que é a lei do karma. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Se tudo que acontece aqui é justo, tipo assim, eu perdi um braço, é justo, a Mariazinha perdeu o emprego, é justo. É justo porque, baseado nas encarnações anteriores, que eu acredito que deva ser a mesma regra nessa encarnação. Então, se a regra é a mesma nessa encarnação, eu acredito, talvez eu esteja errado. Eu acredito que se a regra é a mesma nessa encarnação, é a mesma regra nas encarnações anteriores. Ou seja, não existe em nenhuma encarnação espaço para cometer injustiça, porque Deus é justo. Aí vem a minha pergunta, na verdade são 4 perguntas sobre o mesmo assunto. Aí vem a minha pergunta, se em nenhuma encarnação existe espaço para cometer uma injustiça, porque Deus é justo, então por que a gente nasce sem perna, nasce tendo que pagar alguma coisa, se nenhuma encarnação existe espaço para cometer injustiça, porque Deus é justo. A minha outra dúvida que eu tenho muita dificuldade para entender, que eu devo estar errado, mas que eu entendo com a encarnação você transformou a injustiça em justiça, porque tudo que faz é justo, baseado nas encarnações anteriores. Então não existe injustiça. Se não existe injustiça, se eu estiver errado, você me corrige, né? E outra coisa também que eu acho que devo pensar errado. E Isso, isso
Isso limita a questão do livre-arbítrio. Porque não existe espaço para cometer injustiça, a questão do livre-arbítrio foi limitado. Sim. Mas acho que a Não, segunda três complementa a perguntas. primeira, né? Ele vai explicar tudo numa resposta só. Sim. É uma coisa que eu tenho Não muita entendo dificuldade para entender. Deixa eu só explicar pra ele. Sim. Can you speak up? It seems that it's kind of difficult for him to understand the law of karma, since sometimes you're born without an arm, for instance, and since like everything is justified for something that you did in the past, so how can you do something that derails from what you that deviates from what you've already done, since you're paying for what you've done. So how does it work, the math, and the free will in between those lines, and also the fact that God is supremely just, is fair with all living beings, so how can there be injustice in the world? Many people become atheists because of this question. Muitas pessoas se tornam ateístas por causa deste questionamento. How could there be a loving, generous, compassionate God who's in control of everything to allow this world to be like it is? Como pode haver um Deus supremamente compassivo, justo, misericordioso, que controla tudo o que acontece e ao mesmo tempo o mundo ser do jeito que é? Muito sério, muito mundo. Tem muito sofrimento nesse mundo. Muito injustices, it seems like. Então parece que tem muita injustiça aqui. Some people are born in families that are very, very rich, and some people are born, they don't know where their next meal is coming. Então, algumas pessoas nascem numa família em que elas são muito, muito ricas, elas têm de tudo. E outras nascem numa família, numa circunstância em que elas não sabem nem se elas vão poder ter uma próxima refeição. He mentioned some people were born with deformities. Né? E ele mencionou que algumas pessoas nascem com deformidades, né, com deficiências. Ou perdem um braço. Many people can't even, many souls can't even be born because they're aborted before they have a chance to be born. Muitas almas não conseguem nem nascer porque a chance delas é eliminada no momento em que alguém as aborta. Mahatma Gandhi said, "Not a blade of grass moves without the will of the Supreme." So what is God's will in the midst of all of these seeming injustices? Então, Mahatma Gandhi, por exemplo, disse que nem uma palha de grama se move sem a sanção do Supremo. Então, como pode haver tanta injustiça? Né? Onde é que está Deus no meio de todas essas coisas erradas? Qual é o seu nome? Roberto. Oh, Roberto. We brought up this similar point today in our earlier midday class. Hoje, mais cedo, esse assunto também veio à tona, né? Na aula de manhã. How come you're not in jail right now? Como é que você não está na prisão agora? Because you're following the laws. Por quê? Porque você está seguindo a lei, você está fazendo o que é certo. But people are in jail because they break the laws of the government. Mas tem gente que está na prisão, por quê? Porque infringiu as leis do governo. But you and the prisoners both have free will to choose. But they chose to break a law or harm someone else. Mas tanto você quanto as pessoas que estão na prisão têm livre-arbítrio. Então, eles escolheram infringir a lei e você escolheu seguir a lei. Né? Então, aqueles que estão na prisão escolheram machucar os outros, enquanto você não. So the law is to protect the harmony of society. If you have a lawless society, then there's chaos and anarchy. Então, a lei serve para proteger os membros da sociedade. Né? Uma sociedade sem lei vira um caos, vira uma anarquia. And the prison is limited enjoyment in prison. There's a very limited life there, so that
that they'll learn to be free-formed so they can live freely with all the other citizens that are following the laws. Então, na prisão, o prazer ele é limitado, né? Ele é restrito. A vida na prisão ela é toda cheia de restrições, para que o prisioneiro ele seja reformado, né? Ele seja restituído e possa voltar à sociedade e seguir as leis. So there's laws of the universe, God's universal laws. Então, existem as leis universais, as leis de Deus para o universo. And for those souls, everyone has free will. Livre Arbítrio. arbítrio. Então, todos têm livre arbítrio. So those souls that misutilize their free will and go against God's laws and harm others, they're given certain punishments to reform them, to teach them that they should be utilize their free will in a correct way. Então, algumas almas que infringem as leis universais de Deus, o que acontece com elas? Elas chegam a certas circunstâncias que são circunstâncias como uma prisão seria para uma pessoa que infringe as leis do governo, né? Circunstâncias que servem para reformá-las, para restituí-las, para que elas possam voltar a seguir as leis mais tarde. If someone is accused of murder, and there's a court case to see if he's guilty or not. Então, uma pessoa ela pode ser, por exemplo, acusada de assassinato. E aí ela vai para o tribunal, ela tem uma defesa, ela tem um advogado para ver se realmente ela é culpada ou não. And by the evidence, if the judge realizes or the jury realizes this person's definitely guilty, then he's given a sentence. Okay, you killed that person, so now you'll either be killed this way or you'll have life in prison or something, whatever they do in prison. Então, se essa pessoa, através das evidências que são apresentadas, é comprovadamente julgada culpada daquilo, então o júri vai julgar, o juiz vai julgar, né, e vai perceber que ela é culpada, tá bom, então você é culpado de assassinato, então você vai para prisão por tantos anos, ou você, nos Estados Unidos, por exemplo, você vai para cadeira elétrica, ou o que seja, ou aqui no Brasil, né, enfim. So, if that person says, Oh, juiz? Judge? Oh, you're a very cruel person. You're so mean. Why are you punishing me? If the judge says, if someone complains to the judge and says, oh, judge, you're very mean to me. Why are you being so mean and cruel? Não, mas imagina se a pessoa que está lá sendo acusada, ela foi comprovadamente culpada daquilo, ela chega pro juiz e fala assim, você é muito cruel, por que você está fazendo isso comigo? Você é muito ruim, o que é isso? if you read on the internet, if you read in the newspaper, there's serial killers that are committing hundreds and hundreds of murders because they're sick, and if they get caught, it's justice to punish them. Então, por exemplo, se você lê no jornal, né, ou vê no noticiário, existem muitos serial killers, assassinos em série, que matam, né, eles causam muito dano à sociedade. Então, quando eles são presos, né, a gente considera isso justiça, porque eles vão receber a punição adequada ao que eles estão fazendo, né? Eles estão doentes, eles estão fazendo coisas muito ruins. So you mentioned somebody takes birth without an arm. Então, você mencionou que uma pessoa pode nascer sem um braço, por exemplo. So if I cut somebody's arm off and I'm punished by a judge, you'll think I deserve that. But if someone takes birth without an arm because in their past life they've cut somebody else's arm off, then we can't say God is bad because he's enacted a law, and it's the karma of that person to suffer the results of their previous activity. Então, né, se eu corto o braço de alguém e aí eu sou presa, eu sou punida por ter cortado o braço de alguém, naturalmente você vai considerar isso como sendo justiça, né? Está sendo feita justiça, eu estou sendo punida pelo que eu fiz. Agora, se eu nasço sem um braço, você não pode falar que Deus é ruim ou que Deus é injusto, né? Porque na verdade eu estou só cumprindo a pena daquilo que eu fiz numa vida passada. Posso ter cortado o braço de outra pessoa, né? Então eu mereço aquilo que está acontecendo comigo.
So unknowingly or knowingly, whether we've committed harmful activities to others, in our future we'll have to undergo reformatory acts. Então, se a gente comete, né, se a gente tem atitudes conscientemente ou inconscientemente ruins ou boas, no futuro a gente vai ter que sofrer ou desfrutar das reações disso que a gente está fazendo. But it's because God has so much love for us and all of His creation that He wants there to be peace in society. So some souls have to be reformed in different ways so there will be a peaceful coexistence. É justamente porque Deus é todo misericordioso e Ele deseja que haja uma existência pacífica e tranquila no universo, é que Ele desenvolve um meio em que as almas elas vão ser naturalmente restituídas pelos seus atos, né? Elas vão passar por circunstâncias reformadoras, né? Elas vão sofrer a reação daquilo que elas fizeram para elas aprenderem e melhorarem com o tempo, de formas diferentes. 3,000 years ago, try to find the Maha Mantra. 3,000 years ago, Krishna came as Lord Buddha and he taught the principle of non-violence, ahimsa. Então, há 3.000 anos atrás, o Senhor veio sob a forma do Senhor Buda e ele ensinou a ahimsa, a não violência. But these days it's hard to find a Buddhist who's a vegetarian. I've been to China and Singapore and Hong Kong. There's and other places, but it's very rare. Many of the Buddhists aren't following the most important principle that Buddha came to teach. Mas hoje em dia é muito difícil a gente encontrar um budista que seja vegetariano, né? O próprio Maharaj esteve na China, teve em vários lugares no norte da Índia, etc., onde tem vários budistas que não estão seguindo o principal dos ensinamentos do Senhor Buda, né? Que é a não violência, que inclui o vegetarianismo. And just being a vegetarian isn't enough because plants have souls. So Krishna gives a system to have a karma-free diet. Então, mas ser vegetariano não é o bastante. Por quê? Porque as plantas, os vegetais, também têm alma. Então, para resolver isso, Krishna ele cria um sistema através do qual a gente pode ter uma dieta karma-free, né? Livre de reações das nossas atividades. Não somos vegetarianos, somos prasaditarianos. We prepare with love and devotion vegetarian foodstuffs for Krishna. That's what's happening now. They're offering the preparation that we're about to honor in a little bit. Krishna accepts it because of the love within it. He doesn't need to eat, but because it's offered with love in it and devotion, and he partakes of it. And he leaves his remnants for us to get purified by taking his remnants. Então, né, como por exemplo, né, nós não somos vegetarianos, nós somos prasaditarianos. E o que é isso? A gente prepara um alimento vegetariano e oferece para Krishna no altar, né? Mas esse alimento ele é preparado com que ingredientes muito especiais? Com amor e devoção. E é por causa desse amor e devoção que são oferecidos no alimento é que Krishna aceita. Ele aceita esse amor e devoção e deixa os remanentes dele, que são a misericórdia dele, para a gente poder se beneficiar com isso. We have many literatures here that explain more details about this beautiful path of Bhakti Yoga, love, and we invite everyone to please experiment with this by chanting Hare Krishna, and you will see yourselves as results. Então, o Maharaj estava falando que aqui a gente tem muitos livros, né? Muita literatura que explica todo esse processo da prática da devoção e que nós próprios podemos praticar, né? E testar, né? Fazer esse experimento científico e chegar ao resultado. Nós, com nossos próprios olhos, a gente pode ver esse resultado. Nothing in this world is bad. It depends on how we use it. Não, nada nesse mundo é ruim. Tudo depende de como a gente usa as coisas desse mundo.
Faca. Faca. Faca knows muito mal. But if a ladrón, he uses a faca to steal someone's money and slices their throat, that's one use of a faca. Or a doctor can use a knife to perform an intricate operation and save a life. The knife isn't good or bad, it depends how it's used. Então, o Maharaj está dando exemplo de uma faca. Né? Uma faca, ela não é boa ou ruim por definição. Né? Depende de como você usa a faca. Então, um ladrão pode chegar a assaltar uma pessoa, né? Cortar o pescoço dela e roubar todo o dinheiro dela. Né? A faca está sendo aí usada com uma intenção ruim. Ela está sendo usada de uma forma ruim. Mas, se um médico ele realiza uma cirurgia muito complexa e salva a vida de uma pessoa, ele está usando um objeto cortante, né? Pode ser um bisturi, que pode ser comparado a uma faca. Então, um objeto cortante ou uma faca não é ruim ou bom por definição. Só depende de como você usa ele. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare
Hare